boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV, não é? E olha, para assunto da nossa primeira página, vamos falar dessa entrevista, mais uma entrevista da Antônia Fontinelli, dessa vez ao programa do Gugu, ainda com declarações bombásticas. Mas antes disso, é importante falar que houve uma coincidência de assuntos. Ontem a entrevista da Antônia Fontinelli para o Gugu, falando inclusive que considera as filhas do Marcos Paulo, seu ex-marido, machistas, porque não reconhecem o lugar dela como companheira, mulher, parceira do falecido ator, não é? E querem tirar o lugar dela, esse lugar que ela ocupava na vida dele. Ao mesmo tempo, hoje, a suposta filha do Marcos Paulo, não é? Foi fazer novamente o exame de DNA no Rio de Janeiro. Então, vocês estão vendo aí a foto da suposta filha do Marcos Paulo, né? Hoje ela repetiu o exame. Então, vou ler aqui para vocês o que diz o Extra Online. É o seguinte: a Michele dos Santos, que luta para ser reconhecida como filha de Marcos Paulo, compareceu hoje pela manhã ao Fórum Regional da Barra da Tijuca. Ela é professora, ela tem 42 anos e ela passou por mais um exame, porque o primeiro foi de irmandade e deu negativo. Ela disse ao jornal: eu estou calma, não fiquei nervosa, eu só quero descobrir a minha história. E ao chegar ao local, ela estava acompanhada da mãe, a Conceição dos Santos, que é quem aparece aí ao lado dela nessa foto, como vocês estão vendo. A Conceição também conversou com o Jornal Extra e diz que não há motivo para ficar nervosa. Ela diz: essa é a verdade. Ou seja, ela confirma novamente a história de que a Michele é filha, sim, do ator Marcos Paulo. Dessa vez, as filhas do Marcos Paulo, a Júlia Costa, que é inclusive a filha, né, caçula da Flávia Alessandra, a filha da Flávia Alessandra, a Vanessa Simões e a Mariana Tristão, e as mães delas ficaram na presença da juíza Bianca Ferreira do Amaral Machado para terem o sangue colhido. Olívia, a caçula de Flávia Alessandra com Otaviano Costa, não compareceu a pedido do pai. A juíza havia exigido a presença de meio-irmãs no exame. A atriz Renata Sorrá, mãe de Mariana, também participou. Somente um advogado de cada parte pôde entrar. A comparação do DNA vai ser feita através de amostras genéticas do Marcos Paulo, que ficaram guardadas num laboratório durante 5 anos, exatamente a informação que nós tínhamos dado para vocês aqui no nosso programa, lembra disso, né? De acordo com o advogado de Michele, que é o José Antônio Grilo, esse material colhido vai ser levado para São Paulo, porque o material do Marcos Paulo está aqui em São Paulo. Ele morreu num hospital aqui em São Paulo. O material foi colhido aqui e continua aqui. Então, esse material que foi colhido, o exame de sangue delas hoje, esse material colhido para o novo DNA, também vai ser trazido aqui para São Paulo, onde vai ser armazenado e o resultado sai em 30 dias, porque aí junto o material do Marcos Paulo com o material colhido delas, não é? E aí se pode fazer o exame. Além do perito Walter Pinto, nomeado pelo juiz, os advogados de Michele trouxeram 2 peritos assistentes particulares. Os custos desse exame, como passagem e hospedagem, e mais 2 peritos estão sendo custeados pela própria Michele, pela própria suposta filha do ator Marcos Paulo, né? Então, a coisa é séria, deve ser o último capítulo dessa história, gente, porque ela já passou por um exame, era um exame com irmãos, né? Então, ela não queria, ela queria com o material do pai, realmente. O exame com irmãos deu negativo, aí ela recorreu e está podendo fazer esse exame com material genético de quem ela acha que é o pai dela. E aí vamos ver se vai dar um resultado diferente daquele que foi dado no exame de irmandade, que costuma também ser um exame bastante respeitado, né, e que os resultados são bastante confiáveis. No caso, o primeiro DNA deu negativo. Aí ela vai fazer com o DNA do próprio Marcos Paulo nesse material que foi recolhido por ocasião da morte dele. Daqui um mês, aí se sabe o resultado, aí se realmente se tem
tem, né, um fim, um capítulo terminado dessa história que se prolongar há tanto tempo. Porque nesses 5 anos da morte do Marcos Paulo, olha quanta coisa, briga por herança, suposta filha querendo um novo exame de DNA, as coisas ficaram bastante complicadas, né? E eu achei que o Otaviano Costa estava certo, e a justiça atendeu o pedido dele de pai. Para que botar a filhinha caçula dele no meio dessa história, né? Já tem ali 3 irmãs, meio-irmãs, para poder fazer o exame, filhas do Marcos Paulo, para que precisava mais da menininha? E realmente tinha sido um pedido tão, né, questionável, que a justiça acabou aceitando, e a Júlia, a filhinha dele, com a Flávia Alessandra, não vai participar dessa história. Então tá aqui, olha, ficam confirmadas para o exame de DNA a Vanessa Simões, a Mariana Tristão e as mães delas que ficaram na presença. Na verdade, a Júlia participa sim. Quem não participa é a caçula, é a Olívia, que é a filha da Flávia Alessandra, com o Otaviano, né? E aí não viram necessidade desse tipo de coisa. Agora a Júlia, a filha da Flávia com o Marcos Paulo, ela participa sim. Júlia Costa, Vanessa Simões e Mariana Tristão são as que ficaram para colher o material e fazer o exame de DNA. 2 assessores, né, particulares, 2 especialistas nesse assunto, e que estiveram 2 peritos e seus assistentes particulares, mais a passagem para vir para São Paulo, mais a hospedagem de todo mundo, ficou por conta da própria Michele, que é uma professora de 42 anos, para vocês terem uma ideia de como ela precisa dessa resposta. Isso é muito importante. Às vezes o pessoal fica pensando que é só por grana, por isso, por aquilo, é só por interesse, mas as pessoas buscam as suas origens. Todo mundo que passa por uma situação como essa, né, que nasce com esse mistério de quem será o pai, vai buscar a sua origem. A mesma coisa, não é? Quem de repente nasce, a mãe doa o bebê para alguém, não cria, é batata que a criança vai procurar essa mãe algum dia e vai querer saber, e vai querer conhecer, goste ou não goste, vai querer ficar com ela, não vai querer ficar com ela. Aí é uma outra história. No caso, o pai morreu e aí ela ainda precisa saber isso, ela ainda tem dúvidas em relação a isso. É o que ela diz: eu preciso conhecer a minha história. Isso é independente de herança. Claro que se o exame agora com o material genético do Marcos Paulo der positivo, aí realmente ela vai ter um naco dessa herança aí de 30 milhões, muita gente diz que é de 50 milhões, mas aí ela vai ser reconhecida herdeira legítima com toda a certeza. Então, vamos aguardar, né? Agora, em relação à declaração da Antônia Fontinelli, é assim, trata-se de machismo, né, por parte de mulheres. Isso de querer tirar o meu lugar e me desqualificar. Foi assim que a apresentadora e atriz Antônia Fontinelli definiu as atitudes das filhas do seu ex-marido Marcos Paulo, falecido em 2012. Né? Isso foi para o ar ontem no programa do Gugu, ele fez essa entrevista. Ela já tinha dado uma entrevista aqui também para o Luciana Bainardi, da nossa Rede TV, e ela sempre faz questão de dizer, e esse texto que eu li aqui é do site RD1, que a Antônia ela explica da seguinte maneira a situação. Olha, é assim, se as filhas quisessem conversar com ela e dissessem assim: olha, Antônia, a gente reconhece, você realmente era a mulher do nosso pai, foi companheira, foi parceira, dividiu a vida com ele, ela disse que ela seria capaz até de abrir a mão da herança, que ela tem parte e foi reconhecida como herdeira legítima pela justiça também. Então ela disse que ela seria até capaz de abrir mão dessa herança diante do reconhecimento das filhas, porque isso ela busca muito mais do que o dinheiro, ou ela busca isso, na verdade. O que ela sempre buscou era o verdadeiro lugar, a importância dela na história de vida do Marcos Paulo. E como elas não reconhecem, ela diz que é machismo querer tirá-la desse lugar de esposa, de viúva, de ter sido parceira, de ter sido uma parte importante da vida dele, com toda certeza. Não sei, mas a declaração dela é a seguinte: olha, se as 3 sentam comigo e falam: Antônia, eu sei que meu pai te beneficiou, mas a gente não concorda, mas a gente tem ciência da mulher que você foi para ele, do que você fez por ele, principalmente quando ele estava doente, aí eu falaria: ah, meninas, façam bom uso, mas da forma como foi feita, o tempo inteiro em uma tentativa de me desqualificar, é o que me faz hoje não abrir mão do que é meu
por direito, desabafou a Fontinelli, que atualmente está apresentando um programa na rádio no Rio de Janeiro, segundo as informações. Quer dizer, a situação continua delicada, infelizmente a gente tem visto muitos casos assim, mais recentemente, pelo que parece, é esse caminho que deve seguir também o caso dos herdeiros do Marcelo Rezende, não se sabe, mas é o que se comenta nos bastidores da emissora em que ele trabalhava, então vamos ter que aguardar realmente. Mas daqui 30 dias, hoje é dia 21 de setembro, lá pelo finalzinho de outubro, né, a partir do dia 20 de outubro, já deve ter saído o resultado desse exame de DNA aí, para provar se realmente é Michele e definitivamente, né, é mesmo filha do Marcos Paulo ou não. Talvez a partir daí a Antônia tenha companhia nessa briga pela herança. Talvez ela não fique mais sozinha nessa história, tenha a Michele aí por companhia. Tô aqui com Márcia Pelvezan da revista Tititi. Tá boa, querida? Boa tarde pra vocês, pra todo mundo. Aruntura do site Telefox, tá bom, querido? Tudo bem também, viu? Ontem, na Gimenez, estava maravilhosa. Legal, né? Muito obrigada. Muito boa, parabéns. Maravilhosa para as duas. Tá, legal. Aliás, beijo, Luciana, obrigada. Sempre é muito bom participar do Super Pop. A gente leva um papo muito gostoso, realmente. A repercussão, meu Deus, foi grande. Nossa, foi muito grande, muito grande. Eu falei... O que foi? Ela prometeu que vem. A Luciana disse que vem na nossa roda da fofoca. Exatamente. Aliás, vamos fazer uma coisa? Eu também quero. Ela falou tão bonitinha, vamos dar um tapete vermelho pra ela? Vamos, claro. Ela falou tão bonitinha que ela queria e ela merece. Daqui a pouquinho a gente faz bonitinha. Tapete vermelho e geladeira aqui no nosso programa, tá certo? Mas, gente, olha, queria saber a opinião de vocês em relação a isso. A situação complicou, legal, né? Direito é direito, não é? Agora, a Antônia fala, se elas tivessem vindo falar comigo, eu teria aberto mão. Não tem que abrir mão de nada. Foi mulher dele 8 anos. Se ele deixou em testamento, parece que ele deixou, né? Alguma coisa por escrito, sim, né? Deixou por escrito, é dela, não tem que abrir mão de nada. E essa outra moça que apareceu também tem que lutar até o fim. Se for filha, também tem os direitos. E as 3 vão ter que dividir em 5. Muito parecido o episódio, né, Marcinha? A Sônia Abrão falou muito bem, porque o primeiro episódio que a gente remete é o que está acontecendo agora com a Luciana Lacerda. Claro que a gente não sabe da história. Sim, ninguém declarou guerra oficialmente, não está na justiça, como esse caso da Antônia é explícito, mas foi bem rápido, né? Mas assim, o clima foi imediato, né, é no uma caso, coisa... Porque a gente vê 2 mulheres que ficaram ao lado dos maridos dos respectivos, no caso da Luciana Lacerda não era casada, mas praticamente da maneira que andou. Juntos há quase 2 anos. Eram 2 anos. Eles começaram em fevereiro de 2016. Eles mantinham um ano papo de que tinha sido 4 meses. 4 meses morando juntos, né? Não, exatamente. Elas 5 meses isso, morando. Agora as duas ficaram ao lado dos companheiros, né, Su? As duas ficaram ao lado dos companheiros. Agora a gente falando da Antônia Fontinelli, eu achei muito importante aquilo que ela destacou. Eu acho que essa honestidade dela chama muita atenção. E quando ela diz assim que esse episódio do qual ela fica 5 anos tentando provar que ela era companheira legítima do Marcos Paulo, porque era... isso atrapalha a carreira profissional dela. Como isso é visto pelos diretores, por exemplo, da TV Globo, que podem chamar a Antônia para fazer um papel? Ela sempre fala nisso, que ela não foi para a Rede Globo por conta dessa briga pela herança. O que ela destacou, inclusive, no Gugu, é que ela tem muitas amizades dentro da TV Globo, pessoas que ela sabe que gostam dela. Ela poderia ser escalada. Ela poderia ser escalada para alguma trama, que eu não duvido. Isso, tem, né? claro. Ela já fez novelas na Record, fazendo teatro. Ela ajudava ele no cinema, ela Sim. ajudava muito. Não ajudava, não, ela trabalhava, né? Ao lado dele. Então, o que ela destaca, Sônia, é que as pessoas gostam dela na TV Globo, mas ficam temerosas em chamar a Antônia Fontinelli, envolvida numa polêmica tão grande ainda em relação à herança do Marcos Paulo. Porque a Flávia é estrela da Globo. Porque tem a Flávia Alessandra, é claro que a Antônia não disse dessa maneira, mas a gente deduz ela não pode dizer, a gente pode dar nomes às pessoas, né? Acompanhando o mundo da TV que nem a gente acompanha, a gente sabe que todo mundo acontece, sabe, né? E tem a Renata Sorrá. E tem a Renata Sorrá, não podemos esquecer disso. Parece... Então, mas a Renata é da paz. Sim, ela é da paz. Ela, ela já se solidarizou com a Antônia. Ela estava hoje no exame de DNA. Ela está sempre presente. E ela é quem tem a filha mais velha, se a não mais me velha, engano, a Mariana, né? Quer dizer, é mulher ela adulta. segue os procedimentos que a justiça pede, né? Ela não fica ela não fica questionando, né? Justiça é justiça. Mandou, tem que fazer, não tem muito como. Exatamente. Ela não cria empecilhos. Então, assim, a Antônia Fontinelli destacou que fica uma maneira chata
chata essa coisa de ficar reiterando toda hora que ela é esposa do Marcos Paulo. Achei importante Não, ela é dizer chato até isso, pra entendeu? gente, a gente não aguenta mais falar desse assunto, né? Essa novela é a mais longa da TV brasileira. Inclusive, ela até destacou na entrevista pro Gugu, Sônia, essa história do que efetivamente ela herdou. Porque assim, o que ela herdou é importante contar pro público, ela herdou o disponível do Marcos Paulo. Isso significa que são os investimentos, o dinheiro que ele tinha em conta corrente. Eu me lembro que na época, o que se falou, e naquela época se falava mais abertamente, em conta corrente ele tinha 60 mil reais, e esses 60 mil reais já era para ela. Esse valor eu não dela. tinha, mas era 60 mil reais. 60 mil reais. Porque ela falou que é o valor disponível que ele tinha de investimentos que devem ser. Sim, aí os investimentos aí outra ele história. Estou falando imóveis, de saldo tudo isso, na conta corrente. E os investimentos, então, como a gente fala de imóvel, aí a gente falando de imóvel, ficariam para as filhas realmente. Parece que isso não foi aceito. Mas tem a briga do apartamento em Nova York. E olha... Esse ela não aceita que fique para as filhas de jeito nenhum. Tem que dividir tudo, não tem? Eu não sei a E essa história do mas apartamento de Nova York, nós contamos aqui que ela perdeu efetivamente a chance, né, Antônia Fontinelli? A Exatamente, gente mas sabe ela, pelo jeito, ela ainda vai lutar mais, porque ela diz que esse é dela, foi ela que comprou. Junto com ele. Exatamente, né? Se a filha for confirmada, vai ter direito também. Se a Michelle for confirmada como filha, vai ter direito também. Por isso que eu estou falando, a Antônia não vai mais estar sozinha nessa história. E as Agora, duas reconhecidas, né? No caso de dar certo o exame de DNA da Michelle, as duas reconhecidas como herdeiras vão ter que enfrentar Agora, as três como filhas. é feio, né? Eu fico imaginando eles, de onde eles estiverem, vendo essa briga, as pessoas brigando por dinheiro, por coisa tão triste. E a gente acha que isso não vai acontecer, porque quando a gente conversa, quando a gente vê na nossa família, dependendo no meu caso, por exemplo... Não são os únicos, a história do Vando está rolando até hoje. Em Minas Gerais também tem filha na jogada, exigindo DNA. Tem um monte de ex-mulher querendo a partilha. É complicado. Você vê na família, por exemplo, eu vejo dentro da minha família, eu penso assim, mas é uma questão de... É feio, mas aí o dinheiro é menor. Aí quando você pensa no mundo artístico, você pensa assim, não vão brigar por dinheiro, tem tanto dinheiro envolvido, por que brigar por dinheiro? Mas aí as pessoas brigam ainda mais. Tostão, é pior, muito louco mesmo, né? E grandes assim, fortunas, a coisa fica muito mais acirrada. É triste, né? Chega a ser, sei lá, pela memória das pessoas, né? É muito chato, né? Verdade. Muito chato. Bom, em um mês, pelo menos, essa parte vai estar resolvida. A da Antônia já estaria resolvida, né? É só decidir agora o que ela vai ter direito, além daquilo que ele já tinha deixado para ela em relação porque ela a até essa herança. destacou que é definitiva essa história, que ela foi reconhecida como herdeira. Não tem como recorrer mais. Essa é definitiva mesmo, viu? E da Michelle, se dessa vez der positivo, eu não sei o que vai ser feito, um resultado negativo e o outro positivo. Mas como esse de hoje vai ser comparado o material dela e das irmãs ou meio-irmãs com o material dele, do pai, aí é a comparação direta, né? Talvez prevaleça esse resultado. E aí, ou positivo ou negativo, ela não poderia mais ter direito a mais um exame de DNA. E acabou a história de qualquer maneira. Ou sim ou não, né? acabou a história. Esse é totalmente. Todas as fica partes envolvidas. Inquestionável. E outra, para não ter suspeita de que o laboratório conhece, deve ter alguém, pode haver alguma alteração, adulteração de resultado. Não, estava lá o advogado de um, advogado do outro, as respectivas mães das filhas, todo mundo viu o jeito que foi colhido o material tudo, foi colhido, acompanhou de perto o material, a coleta do material, então ali tem testemunha para tudo, realmente. Vamos ver. Agora, só em outubro que a gente vai saber, só no final de outubro que a gente vai saber o desfecho dessa história. Torço pela Michelle, sabia? O desfecho, Sônia Abrão, se ela é filha, porque aí depois tem a história da divisão da herança, porque aí ela entra, né? Não, porque aí a gente vai o desfecho da história dela, tadinha. Porque ela fala, eu tenho que conhecer minha história. Não, ela tem que então, saber, pelo sim ou pelo não, é que a gente sempre fala. Ela tem esse direito, esse a vida dela. Não é o pai dela, vira a página, mas a mãe tá ali do lado falando, é filha, é filha, é filha. É verdade. Não precisa ficar nervosa. Mas essa é a verdade. Viu alguns casos e tantas assim mulheres que já não se enganaram. Exatamente. Eu lembro de um caso. E pira a cabeça das crianças, depois adultos. Muito sério, que era de um suposto filho do Roberto Carlos. Ele morava, ele parecia demais com ele. Eu fui até lá, infelizmente ele já morreu, tadinho. Mas ele era a cara do Roberto, ele morava lá em Marataízes, no Espírito Santo. Sim, ele tinha certeza que era. Porque ele tinha já uns
seus 30 anos, na época, ele falava, eu cresci minha mãe falando isso. E teve uma hora que eu tava com a mãe, sozinha, eu falei, então, é filho do Roberto mesmo? Ela falou assim, acho que é. Eu saía com tanta gente na época. É cruel só que ela criou o menino, e aí fez o exame, né? Porque o Roberto tem o material. Nunca se negou, né? Não, o Roberto, nossa, essa transparência dele é muito incrível. É um grande homem, né? Grandes homens são grandes homens, né? É Outro papo. E o Roberto fez o exame direitinho e deu que não era. Que não era, né? O que aconteceu com o Rafael, que é o filho mais velho, na verdade, do Roberto. Né? E o Roberto acolheu, imagina, ama demais os netos da família, todos. vive com ele pra cima e pra baixo, né? Claro. E assessorando. Enfim, mas que é um direito da menina, aguardar. né? Claro, tem gente, esse direito de saber Vocês se acompanharam se aqui não com a gente a história da filha do Timóteo, a doida da mãe passou a vida dizendo pra ela, menina já estava casada, já estava com um filho e estava achando. E o Timóteo foi lá e falou, olha, eu não lembro da sua mãe, não transei com nenhuma trapezista de circo, não posso nem imaginar quem seja, mas por você eu vou fazer. Vamos lá. Na hora da mulher ficar cara a cara com o Timóteo, vocês viram como ela tremeu na base, né? E acabou saindo pela tangente, feio, não sei o que, o exame de DNA deu negativo. Porque nem podia ser diferente. Né? Com a filha do Márcio Greik, também foi outra triste história aqui no nosso programa, né? A mãe vinha e dizia, porque é. Descrevia o carro, o cara, a noite como foi, a gravidez, tudo. E a menina com a mais absoluta certeza, já adulta também, mas cresceu ouvindo isso. Aí a gente faz o DNA, lugar de super confiança, seríssimo, vem o exame, é negativo. E pra menina aceitar? Né? Não aceita. Tanto tempo ouvindo e ele muito legal, porque o Márcio, olha, ele foi maravilhoso aqui no nosso programa com essa menina, né? Ele veio de Belo Horizonte, ele veio para São Paulo, ele fez, e ele ainda conversou com ela, ele não pegou e falou assim, não quero mais saber, acabou aqui. Não, ele sentou, conversou, explicou, era um engano, ele tinha certeza que não fosse, ele falou isso o tempo todo. Ele também, não é porque, assim, os cantores transam muito com fãs, né? Acontece demais. A gente sabe muito assim, dessas mas histórias. Ele falou assim, olha, esse não era tanto o meu feitio. Então ele achava que a possibilidade era muito pequena, mas ele tinha dentro dele a certeza de que não era mesmo. E foi o que o exame provou. Para a menina aceitar essa verdade, acho que ela deve ter passado por uma terapia, porque ela não conseguia lidar com isso. A vida dela perdeu o sentido ali, porque você cresce e agora ela não vai saber nunca quem é o pai dela, que pista a mãe tem. E a mãe jogou tudo em cima de um nome. A mãe fica tanto tempo botando na cabeça da pessoa que realmente é o pai, que é claro que a pessoa que quer conhecer a história, que não sabe da história, quando ela pega pra si que aquele artista, aquele homem é o pai, ela vai acreditar. E a figura paterna tá naquela pessoa. Constrói a imagem, né? O Chuck, você tá achando a Michelle parecida com o Marcos Paulo? Eu achei também, sabia? Mas olha, gente, eu não boto mais fé em aparência. Tem essa história que a Marcinha tá acabando de falar, e a gente teve o caso do filho, entre aspas, do Cristiano Araújo. O menino na cara dele, o próprio Cristiano achou, quando ficou cara a cara com o menino ainda menorzinho num show, né? Porque o menino cantava também, fez foto com ele, gente, ó meu filho, ó meu filho, ó meu filho. Aí a mãe leva essa história. É uma história muito bem lembrada. Essa história é a mais recente que a gente tem. Né? Tem 2 anos, ele veio aqui com o parceirinho dele, com a mãe dele. Também você estava aqui, você participou de a cara. Para o próprio Cristiano achar, né? Vocês imaginam. O Cristiano falou que levou um susto nos bastidores quando encontrou o menino. Exatamente. Nossa, parece comigo. Exatamente. Né? Tanto que o pai do Cristiano não fez nenhuma objeção ao exame de DNA e deu negativo. Mas pelo menos o menino ficou triste, ele tem o quê? 12, 13 anos? Tem a vida inteira pela frente para se recuperar disso. Para descobrir também quem é o seu verdadeiro pai, que acho que já sabia porque era o marido da mãe mesmo. Né? É ela que achava que estava grávida antes de ter se casado com outra pessoa, mas não. O bebê tinha pai realmente. Aí para ele a coisa ficou mais ou menos resolvida. Mas a cara. Então, ó. É isso de aparência. Agora de aparência eu não posso acreditar mais. Pode ser um indicador? Pode não ser? Também pode. Então aí, gente, deixa por conta do DNA mesmo, né? Eu acho. Bom, vamos virar nossa roda aqui. Tem uma história que, nossa, pegou todo mundo de surpresa. A gente vai falar da Fazenda nos bafões do Felipe
Felipe Campos, mas antes disso, falar uma história que está acontecendo com o Naim e que é séria. Eu acho que se ele não sair, vamos sair com ele. Mas antes disso, vamos ver o trecho da entrevista do Gugu com Antônia Fontinelli falando ainda dessa história da herança. Vamos lá. Como era a sua relação com as filhas dele? De respeito. Eu vejo aí coisas assim, inadmissíveis que assim, trata-se de machismo por parte de mulheres, né? Pode ser que seja preconceito pela minha origem. Ou será que é porque eu vim lá do sertão, estou aqui no Rio de Janeiro sozinha? Você fala, fazem isso comigo? Porque essa luta da... Isso de querer tirar o meu lugar, me desqualificar. Eu não estou falando de dinheiro, Gugu. Não estou falando de dinheiro. Logo, não abrirei mão do que me é de direito. Você está entendendo? É preciso que se entenda isso. Eu briguei pelo meu lugar de companheira, de esposa. A justiça me reconheceu, sabe? E aí agora tem o último passo, né? Tem o último round, vamos dizer assim, já que é uma briga, né? Teve uma decisão recente, né? Já que trata-se de uma guerra, é descabida, mas é uma guerra. Um litígio é uma guerra. Então, agora vai se discutir números. Ok, entrego isso para a justiça, que eles entenderem, meus advogados que vão falar disso. O lugar que eu estava, eu, Antônia, brigando, eu já fui reconhecida. Porque do contrário, Gugu, seria de um esculacho tão grande, você entendeu? Numa época onde as mulheres estão fortes, as mulheres empoderadas, as mulheres brigando por seu espaço, né? Eu não podia baixar a cabeça para isso. Eu não quero saber, números, quantos números. Eu não estou falando de zeros, eu estou falando de respeito. Eu estou falando do meu lugar que me é de direito. E 3 mulheres estão querendo me tirar isso. São homens. 3 mulheres. E se fosse com elas? Tá aí, esse momento, né, mais delicado mesmo da entrevista da Antônia Fontinelli pro Gugu, uma bela entrevista para variar, né, Gugu? Uma grande entrevista. Uma grande entrevista. E ó, depois que esse programa foi ao ar, a entrevista acabou, o programa acabou, na noite de ontem, aconteceu uma coisa ali com o Gugu, nos bastidores da emissora, que já o Felipe Campos vai contar nos bafões dele aí com mais detalhes para vocês, tá? Daqui a pouquinho. E olha, daqui a pouquinho também, Patrícia Bravanel conversando com a gente, Ana Furtado conversando com a gente, Jorge Fernando conversando com a gente, tem coisas bem legais ainda para vocês verem aqui no nosso programa, tá? Mas vamos falar sobre o Naim. Eu até tirei essa informação do bloco de Fazenda, porque isso daqui é uma coisa séria, não é só sobre atitudes dos participantes, né? Não é só sobre o jogo, é sobre ele mesmo. Porque, olha, segundo fonte do UOL, mesmo confinados, os peões da Fazenda Nova Chance podem pedir ajuda para a produção quando precisam de remédios ou outras intervenções externas. Alguns peões, como Naim e Marcelo, tomam remédios controlados que precisam ser fornecidos pela produção em horários fixos. Na manhã de hoje, na manhã desta quinta-feira, Naim estava andando pela área externa esperando a chegada do seu medicamento. O Dinei e o Voldemort mostraram preocupação com o peão que não está muito bem psicologicamente nos últimos dias e tem reclamado da pressão do confinamento. E aí o Naim disse: eu vou ficar aqui esperando, mas já cabe uma pendenga judicial se não me passam o que meu médico prescreveu, reclamou o Naim nervoso. E esses remédios controlados, eles têm horário de verdade, eles têm um ciclo. Passou daquilo, você já está precisando do medicamento novamente. O pico já foi, né? De resolver a situação, não sei para que ele usa, mas normalmente são problemas de ansiedade, às vezes até uma depressão mesmo que seja leve, pânico, pressão arterial, pode ser uma série de coisas. Por isso que tem remédio de 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas, de 12 em 12 horas, sabe? Isso tem que ser respeitado. E essa história de tarja preta já deu muito problema em reality shows. Por quê? Porque, na verdade, o pessoal ou não deixa
que vá para o confinamento levando seus medicamentos, ou então não respeita os horários, e às vezes até dia, tem dia que tem dia que não tem. Não estou falando da Fazenda nem nesse caso do Naim. Esse caso do Naim estava só demorando e ele já estava começando a ficar agitado, e tão agitado que ele estava falando até em processar. Né? Mas a gente se lembra com a Fanny, e também foi numa edição especial do Big Brother com ex-participantes que não forneceram o medicamento dela, que estava com depressão, e aí ela perdeu o programa mesmo, ela perdeu o jogo de tão mal que ela ficou. Ela falou pra mim, um dia a gente fez um Super Pop e a gente voltou junto, eu deixei ela no hotel dela, né, e fui pra casa com o carro. Ela falou que ela ficou num estado tão forte, tão grave, que ela passava na cozinha, ela via a faca. Nossa. Ela tinha a tentação de pegar a faca. Olha que loucura, né? Sabe? Aquilo, eu nunca mais esqueci disso. Ela foi tão forte. Olha, não foi. Mas aconteceu com o Felipe também, né? O Felipe, nosso Felipe, precisava tomar um remédio. Daqui a pouco a gente conversa com ele. É um absurdo ele estava sem. Então, Felipe. Oi, Fê. Oi, Fê. Oi, hoje eu tô medicado, viu? Hoje eu tô medicado. Então, lá no reality, você ficou sem sua medicação ou não? Eu fiquei 2 semanas. Ficou 2 semanas? Você tá vendo esse caso do Naim agora também? Na verdade, assim, meu caso, eu tava com remédio controlado. Na época eu tinha perdido a minha mãe, eu tava tomando 5 antidepressivos. Nossa, 5. Hoje eu só tomo 1, tá? Tô extremamente medicado. Melhorou muito já, muito. E aí foi ótimo, assim, mas foi ótimo, quer dizer. E eles me deixaram, foi justamente na época que eu surtei. Que deu todo o rolo que deu, entendeu? Mas por que você não teve medicamento? Era proibido? Porque no Big Brother não podia mesmo entrar com Não, o meu médico, ele mandou para a produção da Fazenda, ele mandou todo o prontuário dizendo que eu não poderia ficar sem tomar a medicação. Sim. E no hospital, que nós fizemos os exames para poder entrar na Fazenda, eu também conversei com o médico responsável, apresentei para ele a documentação do que o meu médico havia passado, para ele colocar junto no meu prontuário para ir para a Fazenda, né? E eles estavam me dando alguns remédios só, alguns remédios, por exemplo, eu estava tomando na época um remédio para colesterol, enfim, esses estavam vindo, mas o antidepressivo que não era estava fundamental, vindo. O tarja preta nada, não estava. E aí foi quando eu surtei mesmo, aí um dia eu gritei lá dentro e falei, eu vou quebrar tudo aqui dentro, eu vou começar pela marcenaria lá, sei lá onde que é aquilo. Eu falei, e aí eles começaram a resolver a situação. Mas você esperou por isso 2 semanas. 2 semanas, 2 semanas. Não, gente, eu vou falar, gente, nossa, é crime, né? Não pode. A pessoa corre o risco de cometer realmente uma loucura, sabe? Que eu Ou já de vi brigar. umas histórias de bastidor de participantes que até fizeram outros reality shows, que eles chegaram a me contar relatos que eles não recebiam esses remédios de tarja preta porque a própria produção do programa entendia que era uma forma deles terem vantagem em relação aos outros participantes, porque conseguiam atenuar a situação de pressão. Que absurdo, é um absurdo, é uma coisa assim. É uma coisa muito burra, né? E muito sério, burra, né? Um tarja preta. Sério. A Fanny, por exemplo, ela também, e a Fanny tinha, né? A mãe dela teve esquizofrenia. Sim. A Fanny precisa para fazer um tratamento tanto que hoje impecável. tem que tirar o chapéu para a Fanny, tá fazendo medicina, porque ela quer ser psiquiatra, ela quer cuidar de pessoas com essas situações. Não, muito legal. E aí, acho que ela deu um novo rumo para a vida dela. Foi muito maravilhosa, adorei também. Mas assim, isso é muito perigoso, que a pessoa pode... A Fanny fala, eu estava a ponto de cometer uma coisa. Uma coisa, né? Imagina. Acho que talvez a cúpula da emissora não tivesse conhecimento disso, muita coisa está sendo reformulada, consertada, né? Com o bonde andando, para tudo entrar nos trilhos. E essa é uma providência que tem que ser tomada urgente, essa produção ser chamada e falar, gente, tá aqui, prioridade, não pode falhar, mas de jeito nenhum, com o Naim, qualquer outro lá que esteja tomando esse tipo de medicação, isso não pode faltar. Isso não é vantagem para participante nenhum, não. Isso é que é colocar em igualdade de condições com os outros, porque senão ele não consegue. Como a Fanny não conseguiu nem ganhar o jogo, sendo uma excelente candidata, ela perdeu por conta disso. É sério, gente. Vamos ver um momento em que o Naim tá lá nervoso com essa história. Vamos ver. Do almoço você pode jogar um negocinho e... Não, eu tenho uma prescrição médica lá que deve ser seguida, certo? Então, nesse caso, não sou eu que estou quebrando nenhuma regra. Já são eles.
se não me passa o que está prescrito pelo meu médico, já cabe uma boa coisa, uma pendenga judicial aí. Vamos ver. Claramente, né? O recado todas foi as palavras. dado. O recado foi dado. Cabe uma pendenga judicial aí. Aliás, o Naim também andou falando coisas dos justos. E aí eu também não sei se ele não criou um clima, né, de oposição. Isso ele fala mesmo, né? Aliás, estou tentando fazer contato aqui com a Sandra, que é uma querida mulher do Naim, para ver se ela fala que remédio que é, como é que é. Até o final do programa a gente fica sabendo para que é o nome do medicamento, não dá, mas fica sabendo para que é esse medicamento que ele está tomando, qual é o objetivo. Se é um tarja preta ou se é arterial, enfim, é um remédio que tem que ser seguido, né? Agora, me fala uma coisa, o que ele disse em relação aos justos? Você sabe que ele disse uma coisa, Sônia Abrão, que muitos participantes que passaram principalmente pelo Aprendiz Celebridades, falam em relação ao Roberto Justus. Porque muita gente que passa por ali leva para si a questão da demissão, o fato de que ele demite ali uma celebridade. O que ele disse foi que ele se sentiu injustiçado numa prova do Aprendiz, que ele ficou entre os 4 últimos participantes. Ele chegou muito próximo, eu lembro disso. E que a prova que ele tinha mais trabalhado, a prova que ele tinha se doado, foi a prova que efetivamente o eliminou do programa. Então ele acha, ele até foi questionado ali na conversa que ele estava tendo, se teve uma treta, né? Essa foi a palavra utilizada, e ele falou sim, tiveram algumas coisas. Então assim, se ninguém sabia desse climão, ele já deixou claro que teve um climão aí que existe, entre ele e o Justo. Ele falou inclusive pra Tititi também, que ele ficou magoado, porque ele lutou, falou com todas as letras que ele mesmo. ficou magoado, e ele fala mesmo, tive problemas porque lutei, eu poderia ter saído antes, depois, enfim, mas naquela prova, e teve a treta também com a Andréia, né? Então. Andréia, né, de Nóbrega, teve uma confusãozinha mas ali. assim, o que ele fala é que teve treta entre ele e o Justus. Entre ele mesmo, e o Justus. Né? Talvez depois da demissão, antes da demissão. Então vai saber se isso não vai refletir no resultado desse jogo. Será? Eu não aposto. Eu não confio. Não sei, não sei, mas Espero acho que não, talvez né? nem tivessem chamado ele, né? Né? Pode ser. Faz sentido, Um bom argumento esse, faz todo sentido. Olha, gente, vamos aqui abrir os nossos recadinhos do bem. A Lívia já chegou e ela vai te falar sobre a Cinta Anderca, não é? Ixi, tem um monte de coisa chegando. A Fazenda, Monique sofre acidente. Yuri comunica peões. Justus nega desavença com o diretor. Diz que a produção entrou nos eixos. Bom, e depois tem uma coisa do rei Roberto Carlos. A gente tá falando dele, é uma coisa bonita aí. Roberto Carlos homenageia o filho Dudu nas redes. Olha que legal, que é outro querido. Eu tenho uma história da Fazenda também, tá? Também? Os participantes já estão cogitando 2 nomes que eles acreditam que vão desistir da Fazenda nas próximas horas. Ai, que bom, Será? que bom. E não é o Valdemar, tá? Não é o Valdemar, não, mas poderia que é isso, mas ele está cogitando. Gente. Cogita muito, não, vai embora. Toma coragem, bate toma sim. Bate os pede pra sair. Dos mais corajosos, na verdade, viu? Bom, gente, olha, a Fazenda, Monique sofre acidente e Yuri comunica aos peões. Modelo queimou a perna ao esbarrar em uma panela com água quente na cozinha. Olha aqui, Monique Amin esquentava a água quente na cozinha de A Fazenda quando acabou esbarrando na panela e queimando a perna na tarde de hoje. Enquanto alguns peões aproveitavam o dia ensolarado à beira da piscina, o Yuri chegou comunicando o acontecido e se mostrando também bastante preocupado com a colega de confinamento e disse que ela já estava sendo socorrida. Ao contar a notícia e ser questionado sobre o tamanho da gravidade do acidente, o empresário disse que havia sido sério. Ele disse, queimou bem feito, a pele descolou. Bem feito no sentido não de dizer bem feito, que queimou para valer mesmo, tá? E que a pele tinha descolado da perna por conta da queimadura. Aritana ainda comentou que quando chegou à cozinha, viu a modelo fazendo agachamento e ao questionar Monique sobre a situação, obteve como resposta, enquanto a água não ferve, a gente malha. E talvez no abaixar e levantar, esbarrou na panela de água fervendo que caiu na perna dela. Pra malhar. Não, cozinha é cozinha. E num reality show mostrar isso, claro que ela não pensou, né, gente? Mas pede fogão, né? Faz só o necessário e fundamental. Cozinha. Não inventa.
cozinhar. Exatamente. Mas ela foi atendida, recebeu os primeiros socorros e voltou pra casa já, gente. Então, deu uma saidinha, mas já voltou. Tá com curativo nas pernas. Tá com curativo, tá? Só tem, né? Vai ficar com uma mancha danada, né? Bom, teve a notícia que o Roberto Justus teria brigado com o diretor do programa, ele tá negando. Ele ligou pro portal UOL, pro Ricardo Feltrin, e disse que não brigou e nem tem se queixado publicamente do diretor do reality, o Rodrigo Carelli, conforme foi noticiado. Ele diz: eu admiro demais o Carelli, não tenho nem nunca tive problema algum com ele, não mesmo. Eles formam uma dobradinha que faz tudo errado, tudo errado. Mas estão lá juntos, eles se dão bem, pelo que a gente saiba, né? Sobre as queixas que teria feito sobre a produção do programa, o apresentador diz que o caso está superado. Ele até mesmo publicou nota sobre isso. Ele respondeu um internauta no Instagram dele dizendo que está tudo ajustado, tiveram algumas dificuldades no início. A Record montou uma equipe para dar contratou suporte, cerca de 10 profissionais, né, de 10 pessoas reformou a dar um equipe, suporte, né? reformou a equipe. Então as coisas estão entrando nos eixos e o jogo, né, depois dessa primeira roça, da primeira eliminação, aí deslancha, na verdade, pelo menos é o que o público está esperando, aí, né? É hoje. Né? Então, gente, olha, daqui a pouco o Felipe vem com mais bafões aí e a gente vai falar. O que foi aí? O que foi, oi? Felipe? Já você vai falar os seus bafões aí, certo? Bom, Fernanda Lima tem habilitação suspensa por excesso de multas. Agora não é só o Rodrigo Wilbert que realmente teve a atenção chamada pelo Detran. Eles vão ter que usar aplicativo para andar de carro daqui a pouco, não vão poder dirigir nem ou andar de bicicleta, né? Como eles gostam. A Fernanda foi parada numa blitz na Gávea, na zona sul do Rio, teve o carro apreendido. Foi preciso que o marido, que está com a habilitação em dia, fosse até lá retirar o dinheiro. Olha aqui, o veículo. A gente abriu o programa falando de dinheiro, tá na minha cabeça. Né? O dinheiro estava bom. Olha aqui, a apresentadora teve a carteira de habilitação suspensa por excesso de multa. Vocês sabem que o limite, né, 20 pontos. A Fernanda estava com 28 pontos. No último dia 15 foi registrado o bloqueio da carteira no Detran e se for pega dirigindo, sendo parada numa blitz ou cometendo alguma outra infração de trânsito, Fernanda Lima pode ter o direito de dirigir cassado por até 2 anos. Não vai poder dirigir nos Estados Unidos. Não, porque a habilitação é do país, exatamente. Que você vive, é seríssimo. Não vai poder. E agora tá aí, 28 pontos. Vai cometer infração assim lá longe, hein? Mas olha, eu vou te falar uma coisa, eu como infrator, porque assim, eu já tive que fazer a reciclagem, admito, já bati 20 pontos uma vez. Não, acontece, tem gente que questiona o limite dos 20 pontos. Pois é. E a gente sabe que existe a indústria da multa. Também, né? E eu participei dessa indústria, claro, eu tive meu papel, às vezes ficou a 55, era 50, você não olhou ali, mas assim, é muito fácil às vezes atingir os 20 pontos, viu? Você toma 2, 3 multas, acabou. Com esses salários todos, cabe a reciclagem aí pra Fernanda Lima fazer a escolinha. Né? A gente leva um susto, em princípio, se o limite é 20, você tem 28. Não pode. Pode ter abusado realmente, não viu? Pode. Olha, a Ivete Sangalo tomou uma atitude que a gente só pode achar sensata, ainda mais, né? A gente como mulher, mãe, ela tá certíssima. Todo mundo tava dizendo: olha, mesmo grávida, a Ivete vai sim fazer o Carnaval de Salvador. E todo mundo ficou meio, né, com o pé atrás. Falar, como assim, gente? Grávida de gêmeos ainda, 3 né? Gêmeas, né? Na verdade. Vai estar de quanto? Ela vai estar quase. Ela tá de 3 quase nascendo. Ela tá de 3. O carnaval é fevereiro. Ela tá de 3 agora, 3 pro final, das 6, 7 e 8. Não, ela vai estar reta final de gravidez. Em cima de um trio elétrico, nem pensar. Não, mas não então, é isso que ela explicou. Ela falou, olha, gente, eu seria até são as que ficaram para colher o material e fazer o exame de DNA. 2 assessores, né, particulares, 2 especialistas nesse assunto e que estiveram 2 peritos e seus assistentes particulares, mais a passagem para vir para São Paulo, mais a hospedagem de todo mundo, ficou por conta da própria Michele, que é uma professora de 42 anos, para vocês terem uma ideia de como ela precisa dessa resposta. Isso é muito importante. Às vezes o pessoal fica pensando que é só por grana, por isso, por aquilo, é só por interesse, mas as pessoas buscam as suas origens. Todo mundo que passa por uma situação como essa, né,
que nasce com esse mistério de quem será o pai, vai buscar a sua origem. A mesma coisa, não é? Quem de repente nasce, a mãe doa o bebê para alguém, não cria... É batata que a criança vai procurar essa mãe algum dia e vai querer saber, e vai querer conhecer, goste ou não goste, vai querer ficar com ela, não vai querer ficar com ela. Aí é uma outra história. No caso, o pai morreu e aí ela ainda precisa saber isso, ela ainda tem dúvidas em relação a isso. É o que ela diz, eu preciso conhecer a minha história. Isso é independente de herança. Claro que se o exame... Agora, com o material genético do Marcos Paulo der positivo, aí realmente ela vai ter um naco dessa herança aí de 30 milhões, muita gente diz que é de 50 milhões, mas aí ela vai ser reconhecida herdeira legítima com toda a certeza. Então, vamos aguardar, né? Agora, em relação à declaração da Antônia Fontinelli, é assim, trata-se de machismo, né, por parte de mulheres. Isso de querer tirar o meu lugar e me desqualificar. Foi assim que a apresentadora e atriz Antônia Fontinelli definiu as atitudes das filhas do seu ex-marido Marcos Paulo, falecido em 2012. Né? Isso foi para o ar ontem no programa do Gugu, ele fez essa entrevista. Ela já tinha dado uma entrevista aqui também para o Luciana Bainardi, da nossa Rede TV, e ela sempre faz questão de dizer, e esse texto que eu li aqui é do site RD1, que a Antônia ela explica da seguinte maneira a situação. Olha, é assim, se as filhas quisessem conversar com ela e dissessem assim, olha, Antônia, a gente reconhece, você realmente era a mulher do nosso pai, foi companheira, foi parceira, dividiu a vida com ele, ela disse que ela seria capaz até de abrir a mão da herança, que ela tem parte e foi reconhecida como herdeira legítima pela justiça também. Então ela disse que ela seria até capaz de abrir mão dessa herança diante do reconhecimento das filhas, porque isso ela busca muito mais do que o dinheiro, ou ela busca isso, na verdade. O que ela sempre buscou era o verdadeiro lugar, a importância dela na história de vida do Marcos Paulo. E como elas não reconhecem, ela diz que é machismo querer tirá-la desse lugar de esposa, de viúva, de ter sido parceira, de ter sido uma parte importante da vida dele, com toda certeza. Não sei, mas a declaração dela é a seguinte, olha, se as três sentam comigo e falam, Antônia, eu sei que meu pai te beneficiou, mas a gente não concorda, mas a gente tem ciência da mulher que você foi para ele, do que você fez por ele, principalmente quando ele estava doente, aí eu falaria, meninas, façam bom uso, mas da forma como foi feita, o tempo inteiro em uma tentativa de me desqualificar, é o que me faz hoje não abrir mão do que é meu por direito, desabafou a Fontinelli, que atualmente está apresentando um programa na rádio no Rio de Janeiro, segundo as informações. Quer dizer, a situação continua delicada, infelizmente a gente tem visto muitos casos assim, mais recentemente, pelo que parece, é esse caminho que deve seguir também o caso dos herdeiros do Marcelo Rezende, não se sabe, mas é o que se comenta nos bastidores da emissora em que ele trabalhava, então vamos ter que aguardar realmente, mas daqui 30 dias, hoje é dia 21 de setembro, lá pelo finalzinho de outubro, né, a partir do dia 20 de outubro, já deve ter saído o resultado desse exame de DNA aí, para provar se realmente é Michele e definitivamente, né, é mesmo filha do Marcos Paulo ou não. Talvez, a partir daí, a Antônia tenha companhia nessa briga pela herança. Talvez ela não fique mais sozinha nessa história, tenha a Michele aí por companhia. Tô aqui com Márcia Pelveza da revista Tititi, tá boa, querida? Boa tarde pra vocês, pra todo mundo. Arontura do site Telefox, tá bom, querido? Tudo bem também, ontem, na Jimenez, estava maravilhosa. Legal, né? Muito obrigada. Muito boa, parabéns, maravilhosa para as duas. Tá, legal. Aliás, beijo, Luciana, obrigada. Sempre é muito bom participar do Super Pop. A gente leva um papo muito gostoso, realmente. A repercussão, meu Deus, foi grande. Nossa, foi muito grande, muito grande. Eu falei... O que foi? Ela prometeu que vem. A Luciana disse que vem na nossa roda da fofoca. Exatamente. Aliás, vamos fazer uma coisa? Eu também quero. Ela falou tão bonitinha, vamos dar um tapete vermelho pra ela? Vamos, claro. Ela falou tão bonitinha que ela queria e ela merece. Daqui a pouquinho a gente faz tapete vermelho e geladeira aqui no nosso programa, tá certo? Mas, gente, olha, queria saber a opinião de vocês em relação a isso. Situação complicou, legal, né? Direito é direito, não é? Agora, a Antônia fala, se elas tivessem vindo falar comigo, eu teria aberto uma... Não tem
tem que abrir mão de nada. Foi mulher dele 8 anos. Imagina. Se ele deixou em testamento, parece que ele deixou, né? Alguma coisa por escrito, sim, né? Deixou por escrito, é dela, não tem que abrir mão de nada. E essa outra moça que apareceu também tem que lutar até o fim. Se for filha, também tem os direitos. E as 3 vão ter que dividir em 5. Muito parecido o episódio, né, Marcinha? Com a Sônia Abrão falou muito bem, porque é o primeiro episódio que a gente remete ao que está acontecendo agora com a Lúcia. Você pegou todo mundo de surpresa. A gente vai falar da Fazenda nos bafões do Felipe Campos, mas antes disso, falar uma história que está acontecendo com o Naim e que é séria. Eu acho que se ele não sair, vamos sair com ele. Mas antes disso, vamos ver o trecho da entrevista do Gugu com a Antônia Fontinelli falando ainda dessa história da herança. Vamos lá. Como era a sua relação com as filhas dele? De respeito. Eu vejo aí coisas assim, inadmissíveis que assim, trata-se de machismo por parte de mulheres, né? Pode ser que seja preconceito pela minha origem. Ou será que é porque eu vim lá do sertão, estou aqui no Rio de Janeiro sozinha? Você fala, fazem isso comigo? Porque essa luta da... Isso de querer tirar o meu lugar, me desqualificar. Eu não estou falando de dinheiro, Gugu. Não estou falando de dinheiro. Logo, não abrirei mão do que me é de direito. Você está entendendo? É preciso que se entenda isso. Eu briguei pelo meu lugar de companheira, de esposa. A justiça me reconheceu, sabe? E aí agora tem o último passo, né? Tem o último round, vamos dizer assim, já que é uma briga, né? Teve uma decisão recente, né? Já que é uma... trata-se de uma guerra, é descabida, mas é uma guerra. Um litígio é uma guerra. Então, agora vai se discutir números. Ok, entrego isso para a justiça, que eles entenderem. Meus advogados que vão falar disso. O lugar que eu estava, eu, Antônia, brigando, eu já fui reconhecida. Porque do contrário, Gugu, seria de um esculacho tão grande. Você entendeu? Numa época onde as mulheres estão fortes, as mulheres empoderadas, as mulheres brigando por seu espaço, né? Eu não podia baixar a cabeça para isso. Eu não quero saber, números, quantos... Eu não estou falando de zeros, eu estou falando de respeito. Eu estou falando do meu lugar que me é de direito. E 3 mulheres estão querendo me tirar isso. São homens. 3 mulheres. E se fosse com elas? Tá aí, esse momento, né, mais delicado mesmo da entrevista da Antônia Fontinelli pro Gugu, uma bela entrevista para variar, né, Gugu? Uma grande entrevista. Uma grande entrevista. E ó, depois que esse programa foi ao ar, a entrevista acabou, o programa acabou na noite de ontem, aconteceu uma coisa ali com o Gugu, nos bastidores da emissora, que já o Felipe Campos vai contar nos bafões dele aí com mais detalhes para vocês, tá? Daqui a pouquinho. E olha, daqui a pouquinho também, Patrícia Bravanel conversando com a gente, Ana Furtado conversando com a gente, Jorge Fernando conversando com a gente, tem coisas bem legais ainda para vocês verem aqui no nosso programa, tá? Mas vamos falar sobre o Naim. Eu até tirei essa informação do bloco de Fazenda, porque isso daqui é uma coisa séria, não é só sobre atitudes dos participantes, né? Não é só sobre o jogo, é sobre ele mesmo. Porque, olha, segundo fonte do UOL, mesmo confinados, os peões da Fazenda Nova Chance podem pedir ajuda para a produção quando precisam de remédios ou outras intervenções externas. Alguns peões, como Naim e Marcelo, tomam remédios controlados que precisam ser fornecidos pela produção em horários fixos. Na manhã de hoje, na manhã desta quinta-feira, Naim estava andando pela área externa esperando a chegada do seu medicamento. O Dinei e o Voldemort mostraram preocupação com o peão, que não está muito bem psicologicamente nos últimos dias e tem reclamado da pressão do confinamento. E aí o Naim disse: eu vou ficar aqui esperando, mas já cabe uma pendenga judicial se não me passam o que meu médico prescreveu,
reclamou o Naim nervoso. E esses remédios controlados, eles têm horário de verdade, eles têm um ciclo. Passou daquilo, você já está precisando do medicamento novamente. O pico já foi, né? De resolver a situação, não sei para que ele usa, mas normalmente são problemas de ansiedade, às vezes até uma depressão mesmo que seja leve, pânico, pressão arterial, pode ser uma série de coisas. Por isso que tem remédio de 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas, de 12 em 12 horas, sabe? Isso tem que ser respeitado. E essa história de tarja preta já deu muito problema em reality shows. Por quê? Porque, na verdade, o pessoal ou não deixa que vá para o confinamento levando seus medicamentos, ou então não respeita os horários, e às vezes até dia, tem dia que tem, dia que não tem. Não estou falando da Fazenda, nem nesse caso do Naim. Esse caso do Naim estava só demorando e ele já estava começando a ficar agitado, e tão agitado que ele estava falando até em processar. Né? Mas a gente se lembra com a Fanny, e também foi numa edição especial do Big Brother com ex-participantes que não forneceram o medicamento dela, que estava com depressão, e aí ela perdeu o programa mesmo, ela perdeu o jogo de tão mal que ela ficou. Ela falou pra mim, um dia a gente fez um Super Pop e a gente voltou junto, eu deixei ela no hotel dela, né, e fui pra casa com o carro. Ela falou que ela ficou num estado tão forte, tão grave, que ela passava na cozinha, ela via a faca. Nossa. Ela tinha a tentação de pegar a faca. Olha que loucura, né? Sabe? Aquilo, eu nunca mais esqueci disso. Ela foi tão forte. Olha, não foi. Mas aconteceu com o Felipe também, né? O Felipe, nosso Felipe, precisava tomar o remédio. Daqui a pouco Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV, não é? E olha, para assunto da nossa primeira página, vamos falar dessa entrevista, mais uma entrevista da Antônia Fontinelli, dessa vez ao programa do Gugu, ainda com declarações bombásticas. Mas antes disso, é importante falar que houve uma coincidência de assuntos. Ontem a entrevista da Antônia Fontinelli para o Gugu, falando inclusive que considera as filhas do Marcos Paulo, seu ex-marido, machistas, porque não reconhecem o lugar dela como companheira, mulher, parceira do falecido ator, não é? E querem tirar o lugar dela, esse lugar que ela ocupava na vida dele. Ao mesmo tempo, hoje, a suposta filha do Marcos Paulo, não é? Foi fazer novamente o exame de DNA no Rio de Janeiro. Então, vocês estão vendo aí a foto da suposta filha do Marcos Paulo, né? Hoje ela repetiu o exame. Então, vou ler aqui para vocês o que diz o Extra Online. É o seguinte: a Michele dos Santos, que luta para ser reconhecida como filha de Marcos Paulo, compareceu hoje pela manhã ao Fórum Regional da Barra da Tijuca. Ela é professora, ela tem 42 anos e ela passou por mais um exame, porque o primeiro foi de irmandade e deu negativo. Ela disse ao jornal: eu estou calma, não fiquei nervosa, eu só quero descobrir a minha história. E ao chegar ao local, ela estava acompanhada da mãe, a Conceição dos Santos, que é quem aparece aí ao lado dela nessa foto, como vocês estão vendo. A Conceição também conversou com o Jornal Extra e diz que não há motivo para ficar nervosa. Ela diz: essa é a verdade. Ou seja, ela confirma novamente a história de que a Michele é filha, sim, do ator Marcos Paulo. Dessa vez, as filhas do Marcos Paulo, a Júlia Costa, que é inclusive a filha, né, caçula da Flávia Alessandra, a filha da Flávia Alessandra, a Vanessa Simões e a Mariana Tristão, e as mães delas ficaram na presença da juíza Bianca Ferreira do Amaral Machado para terem o sangue colhido. Olívia, a caçula de Flávia Alessandra com Otaviano Costa, não compareceu a pedido do pai. A juíza havia exigido a presença de meio-irmãs no exame. A atriz Renata Sorrá, mãe de Mariana, também participou. Somente um advogado de cada parte pôde entrar. A comparação do DNA vai ser feita através de amostras genéticas do Marcos Paulo, que ficaram guardadas num laboratório durante 5 anos, exatamente a informação que nós tínhamos dado para vocês aqui no nosso programa, lembra disso, né? De acordo com o advogado de Michele, que é o José Antônio Grilo, esse material colhido vai ser levado para São Paulo, porque o material do Marcos Paulo está aqui em São Paulo. Ele morreu num hospital
material aqui em São Paulo. O material foi colhido aqui e continua aqui. Então, esse material que foi colhido, o exame de sangue delas hoje, esse material colhido para o novo DNA, também vai ser trazido aqui para São Paulo, onde vai ser armazenado e o resultado sai em 30 dias, porque aí junto o material do Marcos Paulo com o material colhido delas, não é? E aí se pode fazer o exame. Além do perito Walter Pinto, nomeado pelo juiz, os advogados de Michele trouxeram 2 peritos assistentes particulares. Os custos desse exame, como passagem e hospedagem, e mais 2 peritos estão sendo custeados pela própria Michele, pela própria suposta filha do ator Marcos Paulo, né? Então, a coisa é séria, deve ser o último capítulo dessa história, gente, porque ela já passou por um exame, era um exame com irmãos, né? Então, ela não queria, ela queria com o material do pai, realmente. O exame com irmãos deu negativo, aí ela recorreu e está podendo fazer esse exame com material genético de quem ela acha que é o pai dela. E aí vamos ver se vai dar um resultado diferente daquele que foi dado no exame de irmandade, que costuma também ser um exame bastante respeitado, né, e que os resultados são bastante confiáveis. No caso, o primeiro DNA deu negativo. Aí ela vai fazer com o DNA do próprio Marcos Paulo nesse material que foi recolhido por ocasião da morte dele. Daqui um mês, aí se sabe o resultado, aí se realmente se tem, não é, um fim, um capítulo terminado dessa história que se prolongar há tanto tempo. Porque nesses 5 anos da morte do Marcos Paulo, olha quanta coisa, briga por herança, suposta filha querendo um novo exame de DNA, as coisas ficaram bastante complicadas, não é? E eu achei que o Otaviano Costa estava certo, e a justiça atendeu o pedido dele de pai. Para que botar a filhinha caçula dele no meio dessa história, né? Já tem ali 3 irmãs, meio-irmãs, para poder fazer o exame, filhas do Marcos Paulo, para que precisava mais da menininha? E realmente tinha sido um pedido tão, né, questionável, que a justiça acabou aceitando, e a Gíulia, a filhinha dele, com a Flávia Alessandra, não vai participar dessa história. Então tá aqui, olha, ficam confirmadas para o exame de DNA a Vanessa Simões, a Mariana Tristão e as mães delas que ficaram na presença. Na verdade, a Gíulia participa sim. Quem não participa é a caçula, é a Olívia, que é a filha da Flávia Alessandra com o Otaviano, né? E aí não viram necessidade desse tipo de coisa. Agora a Gíulia, a filha da Flávia com o Marcos Paulo, ela participa sim. Gíulia Costa, Vanessa Simões e Mariana Tristão. Lacerda, claro que a gente não sabe da história. Sim, ninguém declarou guerra oficialmente, não está na justiça. Como esse caso da Antônia é explícito, mas foi bem rápido, né? Mas assim, o clima foi imediato, né, é no uma caso. coisa, porque a gente vê 2 mulheres que ficaram ao lado dos maridos dos respectivos, no caso da Luciana Lacerda não era casada, mas praticamente da maneira que andou. Só quase 2 anos. Eram 2 anos. Era um tempo eles começaram bom em fevereiro de 2016. Eles mantinham um ano no papo de que tinha sido 4 meses. 4 meses morando juntos, né? Não, exatamente. Elas mantinham 5 meses. Agora as 2 ficaram ao lado dos companheiros, né, Su? As 2 ficaram ao lado dos companheiros. Agora a gente falando da Antônia Fontinelli, eu achei muito importante aquilo que ela destacou. Eu acho que essa honestidade dela chama muita atenção. E quando ela diz assim, que esse episódio do qual ela fica 5 anos tentando provar que ela era companheira legítima do Marcos Paulo, porque era... isso atrapalha a carreira profissional dela. Como isso é visto pelos diretores, por exemplo, da TV Globo, que podem chamar a Antônia para fazer um papel? Ela sempre fala nisso, que ela não foi para a Rede Globo por conta dessa briga pela herança. O que ela destacou, inclusive, no Gugu, é que ela tem muitas amizades dentro da TV Globo, pessoas que ela sabe que gostam dela. Ela poderia ser escalada. Ela poderia ser escalada para alguma trama, que eu não duvido. Isso, tem, né? Claro. Ela já fez novelas na Rosa, fazendo teatro. Ela ajudava ele no cinema, ela Sim, ajudava muito. Não ajudava, não, ela trabalhava, né? Ao lado dele. Então, o que ela destaca, Sônia, é que as pessoas gostam dela na TV Globo, mas ficam temerosas em chamar a Antônia Fontinelli envolvida numa polêmica tão grande ainda em relação à herança do Marcos Paulo. Porque a Flávia é estrela da Globo. Porque tem a Flávia Alessandra, é claro que a Antônia não disse dessa maneira, mas a gente deduz e é claro. Ela não pode dizer, a gente pode dar nomes às pessoas, né? Acompanhando o mundo da TV que nem a gente acompanha, a gente sabe que todo mundo sabe. né? E tem a Renata Sorrá.
E tem a Renata Sorra, não podemos esquecer disso. Parece... Então, mas a Renata é da paz. Sim, ela é da paz. Ela é ela já se solidarizou com a Antônia. Ela estava hoje no exame de DNA. Ela está sempre presente. E ela é quem tem a filha mais velha, se a não mais me velha, engano, a Mariana, né? Quer dizer, mulher ela adulta. segue os procedimentos que a justiça pede, né? Ela não fica... ela não fica questionando, né? Gente, justiça é justiça. Mandou, tem que fazer, não tem muito como. Exatamente. Ela não cria empecilhos. Então, assim, a Antônia Fontinelli destacou que fica uma maneira chata essa coisa de ficar reiterando toda hora que ela é esposa do Marcos Paulo. Achei importante ela dizer chato até isso, pra entendeu? gente, a gente não aguenta mais falar desse assunto, né? Essa novela é a mais longa da TV brasileira. Inclusive, ela até destacou na entrevista pro Gugu, Sônia, essa história do que efetivamente ela herdou. Porque, assim, o que ela herdou é importante contar pro público, ela herdou o disponível do Marcos Paulo. Isso significa que são os investimentos, o dinheiro que ele tinha em conta corrente. Eu me lembro que na época, o que se falou, e naquela época se falava mais abertamente, em conta corrente ele tinha 60 mil reais, e esses 60 mil reais já era para ela. Esse valor eu não dela. tinha, mas era 60 mil reais. 60 mil reais. Porque ela falou que é o valor disponível que ele tinha de investimentos que devem... Sim, aí os investimentos é outra história. Estou falando imóvel, de saldo na conta corrente. E os investimentos, então, como a gente fala de imóvel, aí a gente falando de imóvel, ficariam para as filhas realmente. Parece que isso não foi aceito. Mas tem a briga do apartamento em Nova York. E olha... Esse ela não aceita que fique para as filhas de jeito nenhum. Tem que dividir tudo, não tem? Eu não sei a E essa história do mas apartamento de Nova York, nós contamos aqui que ela perdeu efetivamente a chance, né, Antônia Fontinelli? A Exatamente, gente mas sabe ela, pelo jeito, ela ainda vai lutar mais, porque ela diz que esse é dela, foi ela que comprou. Junto com ele. Exatamente, né? Se a filha for confirmada, vai ter direito também. Se a Michele for confirmada como filha, vai ter direito também. Por isso que eu estou falando, a Antônia não vai mais estar sozinha nessa história. Pois e é. as Agora, duas reconhecidas, né? No caso de dar certo o exame de DNA da Michele, as duas reconhecidas como herdeiras vão ter que enfrentar Agora, as três como filhas. é feio, né? Eu fico imaginando eles, de onde eles estiverem, vendo essa briga, as pessoas brigando por dinheiro, por coisa tão triste. E a gente acha que isso não vai acontecer, porque quando a gente conversa, quando a gente vê na nossa família, dependendo no meu caso, por exemplo... Não são os únicos. A história do Vando tá rolando até hoje. Em Minas Gerais também tem filha na jogada exigindo DNA. Tem um monte de ex-mulher querendo a partilha. É complicado, filho. Você vê na família, por exemplo, eu vejo dentro da minha família, eu penso assim, mas é uma questão de... É feio, mas aí o dinheiro é menor. Aí quando você pensa no mundo artístico, você pensa assim, não vão brigar por dinheiro, tem tanto dinheiro envolvido, por que brigar por dinheiro? Mas aí as pessoas brigam ainda mais. Tostão, é muito louco mesmo, né? E grandes assim, fortunas, a coisa fica muito mais acirrada. É triste, né? Chega a ser, sei lá, pela memória das pessoas, né? É muito chato, né? Verdade. Muito chato. Bom, em um mês, pelo menos, essa parte vai estar resolvida. A da Antônia já estaria resolvida, né? É só decidir agora o que ela vai ter direito, além daquilo que ele já tinha deixado para ela em relação porque ela a até essa herança. destacou que é definitiva essa história, que ela foi reconhecida como herdeira. Não tem como recorrer mais. Essa é definitiva mesmo, viu? E da Michele, se dessa vez der positivo, eu não sei o que vai ser feito, um resultado negativo e o outro positivo. Mas como esse de hoje vai ser comparado o material dela e das irmãs ou meio-irmãs com o material dele, do pai, aí é a comparação direta, né? Talvez prevaleça esse resultado. E aí, ou positivo ou negativo, ela não poderia mais ter direito a mais um exame de DNA. E acabou a história de qualquer maneira. Ou sim ou não, né? Acabou a história. Esse é totalmente. Todas as fica partes envolvidas. Inquestionável. E outra, para não ter suspeita de que o laboratório conhece, deve ter alguém, pode haver alguma alteração, adulteração de resultado. Não, estava lá o advogado de um, advogado do outro, as respectivas mães das filhas, todo mundo viu o jeito que foi colhido o material tudo, foi colhido, acompanhou de perto o material, a coleta do material, então ali tem testemunha para tudo, realmente. Vamos ver. Agora, só em outubro é que a gente vai saber, só no final de outubro que a gente vai saber o desfecho dessa história. Torço pela Michele, sabia? O desfecho, Sônia Abrão, se ela é filha, porque aí depois tem a história da divisão da herança, porque aí ela entra, né? Porque aí a gente vai o desfecho da história dela, primeira etapa. Porque ela fala, eu tenho que conhecer minha história. Não, ela tem que então, saber, pelo sim ou pelo não, é que a gente sempre fala. Ela tem esse direito, esse é a vida dela. Não é o pai dela vira a página, mas a mãe tá ali do lado falando, é filha, é filha, é filha. É verdade. Não precisa ficar nervosa. Mas essa é a verdade. Viu alguns casos e tantas assim, mulheres que já não se
enganaram. Exatamente. Eu lembro de um caso... pira a cabeça das crianças, depois adultos. Muito sério, que era de um suposto filho do Roberto Carlos. Ele morava, ele parecia demais com ele. Eu fui até lá, infelizmente ele já morreu, tadinho. Mas ele era a cara do Roberto, ele morava lá em Marataízes, no Espírito Santo. Sim, ele tinha certeza que era. Porque ele tinha já os seus 30 anos na época, ele falava, eu cresci minha mãe falando isso. E teve uma hora que eu tava com a mãe, sozinha, eu falei, então, é filho do Roberto mesmo? Ela falou assim, eu acho que é. Eu saía com tanta gente na época. É cruel só que fazer ela criou isso o menino, e aí fez o exame, né? Porque o Roberto tem o material. Nunca se negou, né? Não, o Roberto, nossa, essa transparência dele é muito incrível. É um grande homem, né? Grandes homens são grandes homens, né? É outro papo. E o Roberto ele fez o exame direitinho e deu que não era. Que não era, né? O que aconteceu com o Rafael, que é o filho mais velho, na verdade, do Roberto. Né? E o Roberto acolheu, imagina, ama demais os netos a família, todos. Vive com ele pra cima e pra baixo, né? Claro. E assessorando. Enfim, mas que é um direito da menina, aguardar. Claro, tem esse direito de saber Vocês se acompanharam aqui com a gente a história da filha do Timóteo, a doida da mãe passou a vida dizendo pra ela, menina já estava casada, já estava com um filho e estava achando. E o Timóteo foi lá e falou, olha, eu não lembro da sua mãe, não transei com nenhuma trapezista de circo, não posso nem imaginar quem seja, mas por você eu vou fazer. Vamos lá. Na hora da mulher ficar cara a cara com o Timóteo, vocês viram como ela tremeu na base, né? E acabou saindo pela tangente, não sei o que, o exame de DNA deu negativo. Porque nem podia ser diferente. Né? Com a filha do Márcio Greik, também foi outra triste história aqui no nosso programa, né? A mãe vinha e dizia, porque é. Descrevia o carro, o cara, a noite como foi, a gravidez, tudo. E a menina com a mais absoluta certeza, já adulta também, mas cresceu ouvindo isso. Aí a gente faz o DNA, lugar de super confiança, seríssimo, vem o exame, é negativo. E pra menina aceitar? Né? Não aceita. Tanto tempo ouvindo e ele muito legal, porque o Márcio, olha, ele foi maravilhoso aqui no nosso programa com essa menina, né? Ele veio de Belo Horizonte, ele veio para São Paulo, ele fez, e ele ainda conversou com ela, ele não pegou e falou assim, não quero mais saber, acabou aqui. Não, ele sentou, conversou, explicou, era um engano, ele tinha certeza que não fosse, ele falou isso o tempo todo. Ele também, não é porque, assim, os cantores transam muito com fãs, né? Acontece demais. A gente sabe muito dessas mas histórias. Ele falou assim, olha, esse não era tanto o meu feitio. Então ele achava que a possibilidade era muito pequena, mas ele tinha dentro dele a certeza de que não era mesmo. E foi o que o exame provou. Para a menina aceitar essa verdade, acho que ela deve ter passado por uma terapia, porque ela não conseguia lidar com isso. A vida dela perdeu o sentido ali, porque você cresce e agora ela não vai saber nunca quem é o pai dela, que pista a mãe tem. E a mãe jogou tudo em cima de um nome. A mãe fica tanto tempo botando na cabeça da pessoa que realmente é o pai, que é claro que a pessoa que quer conhecer a história, que não sabe da história, quando ela pega pra si que aquele artista, aquele homem é o pai, ela vai acreditar. E a figura paterna tá naquela pessoa. Constrói a imagem, né? O Chuck, você tá achando a Michelle parecida com o Marcos Paulo? Eu achei também, sabia? Mas olha, gente, eu não boto mais fé em aparência. Tem essa história que a Marcinha tá acabando de falar, e a gente teve o caso do filho, entre aspas, do Cristiano Araújo. O menino na cara dele, o próprio Cristiano achou, quando ficou cara a cara com o menino ainda menorzinho num show, né? Porque o menino cantava também, fez foto com ele, gente, ó meu filho, ó meu filho, ó meu filho. Aí a mãe leva essa história. Essa é uma história muito bem lembrada. Essa história é a mais recente que a gente tem, né? Assim. Tem 2 anos, ele veio aqui com o parceirinho dele, com a mãe dele. Também você estava aqui, você participou de a cara. Pro próprio Cristiano achar, né? Vocês imaginam. O Cristiano falou que levou um susto nos bastidores quando encontrou o menino. Exatamente. Parece comigo. Exatamente, né? Tanto que o pai do Cristiano não fez nenhuma objeção ao exame de DNA e deu negativo. Mas pelo menos o menino ficou triste, ele tem o quê? 12, 13 anos? Tem a vida inteira pela frente para se recuperar disso. Para descobrir também quem é o seu verdadeiro pai, que acho que já sabia porque era o marido da mãe mesmo, né? Ela que achava que estava grávida antes de ter se casado com outra pessoa, mas não. O bebê
tinha pai realmente. Aí pra ele a coisa ficou mais ou menos resolvida. Mas a cara. Então, ó... É isso de aparência. Agora de aparência eu não posso acreditar esse mais. Menino pode do ser Roberto indicador, Carlos, até o cabelo era igual. pode não ser, também pode. Então aí, gente, deixa por conta do DNA mesmo, né? Eu acho. Bom, vamos virar nossa roda aqui. Tem uma história que, nossa,